do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, nós iremos fazer um breve comentário sobre a lição de número 3 da nossa escola dominical. Na lição 1 nós vemos o tópico e deu dons aos homens. E na lição 2, o propósito dos dons espirituais. E na lição 3 nós vamos ver um dom específico, que é sobre dons de revelação. Irmãos, mas muito importante, antes de nós falarmos sobre os dons, nós temos aqui uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, primeira carta, no capítulo 6, no versículo 20 e 21. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Irmãos, Deus não tem nenhum problema com a ciência. A Bíblia não tem nenhum problema com a ciência. Pelo contrário, o mundo que Deus criou, ele é cheio de ciência. Deus é o autor da ciência, Deus é o inventor da ciência, física, química. E Hebreus diz que a criação mostra a sabedoria de Deus. Se nós tivermos o devido cuidado, nós vamos entender, olhando para a criação, a fina ciência que Deus pôs nesse sistema. Esse é o nosso Deus, irmãos. Todavia, nós vemos um tempo onde se racionalizou tudo. E tem havido um grande combate quando nós ousamos dizer Deus falou, ou Deus nos deu o entendimento, quando você tem que envolver questões da sociedade, envolver questões da ciência e tudo mais. Enfim, é porque as pessoas ignoram a verdade da palavra de Deus. E há, evidentemente, um grande combate contra as coisas de Deus. Então, num tempo como o nosso, como é que nós vamos falar sobre os dons? Como é que nós vamos crer nos dons? Como que nós vamos nos posicionar de forma positiva na nossa crença a respeito dos dons? O apóstolo Paulo já aconselhou. Tem a verdadeira ciência e tem a falsa ciência. Elas estão aí nos nossos dias. Evidente que o homem tem um problema com Deus. O problema do homem, aqueles que defendem um monte de teorias equivocadas, o problema deles não são com as teorias. O problema deles é com Deus. Eles não querem aceitar a verdade de Deus, por isso eles inventam infinitas teorias a respeito. Nós temos aí essa grande teoria que diz que o homem, ele veio do macaco. Não, irmãos, não assinemos o nosso atestado de ignorância. A lei da ciência diz que o homem e os primatas, eles descenderam de um ancestral comum. É isso que diz a ciência, nesses termos, e não de que o homem veio dos macacos. Mas, irmãos, vamos entrar um pouquinho na nossa lição, nessa lição de número 3, dons de revelação. Nós sabemos que não há como explicar Deus racionalmente. É impossível. Então você não vai conseguir explicar Deus com base na ciência. Deus não se explica, se crê. É assim. Então a ciência é a parte do princípio que se eu não consigo explicar, logo não é verdadeiro. Vai ser o Descartes, né? Mas como vivermos neste tempo e o que é que a Bíblia nos fala sobre os dons espirituais, principalmente sobre este daqui, o discernir. Nós já tivemos na lição 2, cumprindo os propósitos. Para que Deus nos deu dons? Eu acredito realmente que, se nós entendermos o propósito dos dons, que ele foi dado a nós para auxiliar a igreja, para direcionar até mesmo o mundo ímpio
quanto aos erros e aos caminhos equivocados que eles escolhem, e para resguardar aqueles que creem, nós estamos compreendendo da forma correta. Os dons não foram dados para nos promover pessoalmente, nem promover placa de ministério A, B ou C. Todas essas coisas, elas são necessárias, eu, você, tendo os dons, o nosso ministério. Todavia, o nosso alvo e dever é levar a verdade das Escrituras. Nós passaremos, todavia, a Escritura do Senhor vai alcançar outras gerações. E se nós fizermos as coisas da forma correta, nós receberemos o nosso galardão pelas nossas obras. Há muitos que se equivocam quanto à função desses dons e eles acabam utilizando isso ou querendo utilizar isso para benefício próprio, e nós já vimos o resultado catastrófico dessas escolhas equivocadas. A própria Bíblia diz em Mateus de que nós devemos, no capítulo 7, olhar os frutos, ou seja, fruto bom, árvore boa, fruto mau, árvore má. É simples, mas funciona. Creia na palavra, olhe os frutos de cada um e o objetivo final ficará mais claro para nós. Mas, especificamente, onde estão estes dons, principalmente esses dons de revelação, como eles operaram no curso do tempo passado, que nós chamamos de Velho Testamento? Nós temos esses dons operando na vida de José e Faraó, a questão da interpretação dos sonhos que José deu, da parte de Deus a Faraó, sonho difícil, complicado de ser explicado e revelado. Veja a dificuldade disso. A questão, muitas vezes, quando Salomão utilizou de sabedoria para resolver a questão entre as duas mulheres, cujo um dos filhos havia morrido, para que ele pudesse identificar a mãe verdadeira, visto que as duas falavam que eram mães. E se não fosse a graça, a ação do Espírito de Deus na vida de Salomão, dificilmente ele saberia. Ele tomaria aquela decisão. No Novo Testamento, já na nossa era cristã, nós temos o caso de Estevão, que fez uma das pregações mais fantásticas do livro de Atos dos Apóstolos. Pelo menos é uma das minhas preferidas. Eu tenho 17 de Atos dos Apóstolos, o discurso de Paulo como uma coroa, mas o que o Espírito de Deus falou através da vida de Estevão, ele puxou o passado, ele veio desenrolando toda a história, colocando em face dos homens o que a Escritura dizia e fechou o seu raciocínio. Essa é a palavra, irmão, essa é a pregação, foi realmente maravilhoso. Mas os dons, essa maneira de interpretar as coisas, foi dado por Deus a José. A questão da fome, o Egito foi salvo. E aqui nós temos um tópico interessante. José era cristão? Não. Era um rei ímpio, não é? E depois levantou-se um outro faraó que se esqueceu do que José tinha feito pelo Egito. Bom, enfim, é assim. Mas naquele caso específico, José foi útil a uma nação que sequer cria em Deus. Então veja o alcance da palavra, o alcance do testemunho cristão, o alcance da vida cristã. Nós gostamos de falar sobre a exaltação de José, né? Mas foi muito pesada a coisa ali. Influenciou-se o destino daquela nação e de outras nações vizinhas. A coisa já estava para acontecer, irmão. A fome viria. Deus quis dar o sonho para Faraó. Poderia ter dado para outro, mas deu para Faraó. Poderia ter dado para José, porque deu para Faraó. Você percebe como que Deus trabalha? Evidentemente, Deus queria honrar a vida de José e tinha a questão da desonra de seus irmãos, que Deus queria cumprir o sonho da lua e das estrelas se dobrando em face dele. Ou seja, Deus é Deus, irmão. Mas o mais importante é nós vermos o cumprimento
a maneira como esses dons foram realizados na vida de José. Ele foi muito sensato. E ele não disse que ele era o cara, ele apenas disse, olha, encontre uma pessoa sábia e peça que ele te ajude. E evidentemente Faraó se convenceu de que aquele que tinha revelado o sonho tinha condições de pegar as rédeas e de fazer um trabalho na nação do Egito. Ou seja, irmãos, veja a importância disso. A questão da sabedoria nesse, né? Nós temos a questão da ciência, ou seja, é você conhecer aquilo que vai acontecer. Na verdade, eles estão muito ligados um com o outro, tá, irmãos? Não vou dizer assim que dá para você uma linha que separa. Não, é bem tênue essa linha. E todos eles, feitos de forma correta, eles vão cumprir o seu objetivo, que é glorificar a Deus, é ajudar pessoas, sejam elas cristãs ou não. Neste caso, Eliseu e o rei da Síria. O rei da Síria ia atacar e Deus sempre revelava para Eliseu, o exército inimigo está em determinado lugar. E assim eles iam se desviando, ou seja, olha Deus guardando a nação israelita de um grande mal. Deus poderia ter deixado, não poderia? Sim, mas Deus não quis deixar. Isso mostra a bondade e a misericórdia do Senhor. A questão de Daniel com Nabucodonosor, os sonhos novamente, os sonhos sendo interpretados maravilhosamente por ferramentas que Deus deu aos homens. Ali ninguém conseguiu entender aquele negócio porque era difícil, irmão. É difícil. Então, se o mundo hoje quiser conduzir este reino, este sistema com base na ciência, ô irmão, fala a verdade, nós temos hoje aí pessoas que se arrotam o titular de ciência, mas não são cientistas, irmão, eles só são ideólogos, só são pessoas imersas em pensamentos inescrupulosos, são pessoas doentes na sua essência, são pessoas caídas no seu sentimento de misericórdia de uns para com os outros. Eles estão em todos os lugares, meu amigo, em todos os lugares. Árvore e seus frutos. Observe no nosso sistema presente, falando a questão de governos, veja os frutos que existem hoje de pessoas más que passaram num tempo presente no nosso país. Olha os frutos que produziram. Árvores e seus frutos. Então, observe que a questão dos dons não é só para dentro da igreja. Não. A questão é mais ampla. Ela alcança o mundo não cristão. Até mesmo para que mostrar a eles que Deus é Deus, exaltar o nome de Cristo através da igreja, livrar a igreja e mostrar que, de fato, é importante ouvir a palavra de Deus. Nós temos recentemente aquela irmã que deu a revelação no tocante ao Covid. Ele já estava predeterminado para vir. Ela só avisou, Deus levantou os seus e avisou, olha, vai vir um problema. Já estava escrito? Sim, haverão pestes. Todas essas coisas estão ordenadas, irmão. O mundo vai vir a juízo. Quer eu goste, quer eu não, ele vai vir. Porque está escrito. Só que de tempos em tempos Deus levanta os homens para informar, para amenizar um dano maior. Seja ele de que lado que ele vier. Então, no caso de Daniel, novamente um crente no meio de um reinado ímpio. Percebe? A Babilônia não era cristã. Todavia, tinha ali um homem que foi levado para lá numa das suas vitórias de Nabucodonosor, e lá dentro do sistema, do caos, por assim dizer, daquele país, ele defendeu sua convicção cristã. Ele defendeu quem ele era. Hoje nós vamos fazer isso onde? Na política, nas nossas empresas, na faculdade. Está cheio, irmãos, de gente doente na faculdade. Suas convicções estão tudo enviesada. Como é que você, jovem, vai defender? Primeiro, você deve estudar. Segundo, acreditar que um homem com o coração cheio da graça de Deus, como foi citado o caso de Estevão, dificilmente alguém vai resistir
Porque não tem como, irmão. Que nem o Senhor disse para Nicodemos, é como o vento. Você acha que ele vai tomar um caminho, ele toma outro. Você acha que ele vai discursar teorias, ele vai com base na verdade. Então, os dons são necessários. A questão de Pedro com Ananias e Safira, ou seja, ninguém engana o Espírito de Deus, não adianta argumento com ele, não adianta troca, irmão, pelo amor de Deus, não façamos troca com Deus. Que a verdade esteja em nossos corações, porque é muito ofensivo fazermos troca com Deus. Não é bom. E para que nós possamos fechar, irmão, o discernimento de espíritos, que nós já estamos com o tempo avançado, a Bíblia diz em 1 João 4:1, diz que nós devemos provar os espíritos para saber se eles vêm de Deus. Porque nem todos os espíritos são de Deus. Há pessoas que são endemoniadas e essa você repreende e o demônio vai embora. Mas há pessoas que são malignas. Elas não estão endemoniadas, elas são más. Não adianta você expulsar demônio. Você tem que conhecer qual é o espírito que atua nela. Entendeu, filho? Porque a Bíblia diz que os espíritos do anticristo ele viria. E há muito anticristo, muito falsos mestres que estão no mundo hoje. E eles estão em todos os lugares, amigo, inclusive dentro dos ministérios. Como conhecer isso? Na verdade, irmão, eu aprendi que ninguém engana Deus. Ninguém. Já vivi experiências que foram realmente marcantes para a minha vida. E Deus é a verdade. Só existe um jeito de se negociar com Ele com base na verdade. Ananias e Safira mentiram. E o Espírito revelou o engano, a mentira. Nós temos experiências dos nossos dias a dia em nossas igrejas, em tantos outros ministérios, de que aqueles que usam de engano, aqueles que querem agir de forma desonesta com a palavra, desonesta com os irmãos, não tem jeito, acaba aparecendo. Só que existe o fino, né? Às vezes, aquilo que as pessoas dizem parece verdade, aquilo que seus objetivos, eles parecem bons. A palavra é boa, o que fala a boca parece ser verdadeiro e bom, mas quando você pede graça a Deus e o Espírito de Deus te revela, você vai compreendendo onde aquela pessoa quer chegar. Quais são os sentimentos, quais são os objetivos que determinadas pessoas, seja do mundo cristão, seja do mundo não cristão, de que você vai percebendo onde eles querem chegar, qual é o seu propósito. Irmãos, o que nós queremos reiterar neste dia é a importância, compreenda, os dons são reais, úteis, necessários. Veja, quem diz não é para julgar as pessoas, porque nós não somos legisladores, nós observamos as Escrituras, ainda que Deus nos revele as feridas de quem quer que seja, as mazelas e tudo mais. Nós vamos, dependendo do nível do que nos for dito, nós vamos nos posicionar, deixar as coisas muito claras, dizer não ou dizer a verdade, mas sem desejar o mal. Eu não diria assim, julgar. Nós às vezes atribuímos não julgar ninguém, mas a Bíblia diz assim, julgai segundo a reta justiça. Então, se nós temos a justiça em nossos corações, e nós observamos algo que desvia da justiça, a Bíblia não nos condena por analisar e julgar segundo a reta justiça. O que eu entendo é que nós não devemos dizer e condenar ninguém no seguinte sentido. Essa é a minha palavra final, porque a última palavra sempre é de Deus. Todavia, nós não devemos nos conformar com as injustiças e com os erros. Para isso, os dons são necessários, úteis, operantes em nosso tempo, e eles devem ser considerados como uma ferramenta insubstituível. Amém, meus irmãos? Nas próximas lições, há muitos outros temas interessantes que todos abordarão com graça e com verdade. Deus abençoe a vida dos irmãos.